Daremos sequência ao assunto de ciências do 8º ano, trabalhando o tema 2, crescimento e mudanças no corpo humano. A gente sabe que desde o nascimento até a nossa morte, o nosso corpo passa por diversas transformações. E a primeira fase, uma das fases que essas transformações são mais rápidas e mais visíveis, é na fase da adolescência. Então, na adolescência, o corpo se prepara para amadurecer sexualmente ou ser capaz de se reproduzir e gerar descendentes. O início e o fim da adolescência variam muito de uma pessoa para outra, mas geralmente compreendem o período que vai dos 10 aos 19 anos de idade. E na puberdade é o período de transformação entre infância e adolescência. Essa transição de infância para adolescência ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais, que se tornam aptos para se reproduzir e liberar gametas, tá? Então, nessa fase em que vocês estão. A gente sabe que nessa fase da puberdade, uma das coisas que ocorre são as mudanças físicas, tá? E nesse período da adolescência, o corpo passa por rápidas e intensas mudanças físicas. Essa fase pode ser muito difícil para alguns jovens, pois as transformações que ocorrem no corpo podem levá-los a se sentir diferentes, desajeitados ou preocupados, perguntando-se se a nova aparência é comum ou saudável. Ao compreender o que está acontecendo com o próprio corpo, o adolescente pode adquirir mais segurança e autoconfiança. E é importante ter em mente que o início das mudanças não acontece para todas as pessoas na mesma idade. Com o tempo, todos passarão por essas transformações. Então, a gente sabe que para alguns meninos vão ter barba mais rápido, outras menos. Algumas meninas vão se desenvolver mais rápido, tá, do que outras, em crescimento, nas curvas, no desenvolvimento dos órgãos. Mas todas as pessoas passarão por essas mudanças ao longo da vida. Na adolescência, as transformações no corpo feminino e masculino, elas são diferentes. Por exemplo, no corpo feminino, as mudanças que ocorrem são crescimento em altura, aparecimento dos pelos no púbis e nas axilas, desenvolvimento das mamas e o alargamento dos quadris. Nos meninos, o crescimento em altura, o aumento da massa corporal, o aparecimento de pelos no púbis, na face e nas axilas, o desenvolvimento do tórax e dos órgãos sexuais. Então, são algumas mudanças que ocorrem no corpo masculino e no corpo feminino. Além das mudanças físicas, outras mudanças consideráveis são as mudanças hormonais. Então, as mudanças físicas da puberdade são controladas por hormônios sexuais. Nos testículos, glândulas do sistema genital masculino, ocorre a produção de testosterona. E na puberdade, esse hormônio leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, como o aparecimento da barba, do bigode, do pelo nas regiões dos órgãos sexuais, nas axilas e também a alteração da voz. Nos ovários, são glândulas do sistema genital feminino, ocorre a produção de 2 hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona. E na puberdade, o estrógeno leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, os secundários, como aparecimento de pelos na região dos órgãos sexuais e também nas axilas, o desenvolvimento das mamas e o alargamento dos quadris. Então, todas essas mudanças, elas são, digamos assim, gerenciadas pelos hormônios masculinos e femininos. Conheceremos no tema 3 o sistema genital masculino, tá? Então, o sistema genital masculino de um adolescente ou adulto produz diariamente milhões de espermatozoides, que são os gametas masculinos. Então, a gente vai conhecer agora, tá, esse sistema e alguns dos órgãos que fazem parte dele. Então, a principal função do sistema genital masculino é a produção dos gametas, que são os espermatozoides. E esse sistema genital masculino ele é formado por testículos, ductos genitais, glândulas sexuais acessórias e pênis. No sistema genital masculino, os espermatozoides são produzidos no testículo e armazenados no epidídimo. Ao passar pelos ductos deferentes, eles recebem as secreções ou glândulas sexuais, das glândulas sexuais acessórias, formando o sêmen. No detalhe da figura A, gente observa o sistema genital masculino, sua localização no corpo humano, tá? Na figura B, a gente observa
os órgãos vistos em corte lateral. E na figura C, os órgãos vistos frontalmente. Vamos ver a função de cada um desses órgãos. Começando pelos testículos. Então, os testículos são duas glândulas sexuais de forma oval, protegidas externamente por uma bolsa de pele chamada de escroto. Cada testículo apresenta numerosos tubos, que são os tubos seminíferos, que passam a produzir espermatozoides a partir da puberdade. Cada espermatozoide possui uma cauda que garante sua mobilidade. E além dos espermatozoides, nos testículos também são produzidos o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Agora vamos ver os ductos genitais. Os ductos genitais são 3. Os epidídimos, vou observar a localização, os ductos deferentes e a uretra. Tá aqui. Então, eles são tubos que têm a função de conduzir os espermatozoides até o exterior do sistema genital masculino. O epidídimo, ele localiza-se sobre cada testículo e é nele que os espermatozoides ficam armazenados e completam seu desenvolvimento. Já os ductos deferentes são tubos com parede muscular que conduzem os espermatozoides do epidídimo até a uretra. A uretra, ela conduz os espermatozoides até o meio interno ou meio externo. Ela tem início na bexiga urinária e liga os ductos deferentes percorrendo todo o pênis e se abre para o meio externo. E é um tubo comum ao sistema genital masculino e ao sistema urinário. Então, aqui mostra, tá, onde se localiza a uretra. As glândulas seminais e a próstata formam as glândulas sexuais acessórias. Na imagem, nós podemos localizar glândulas seminais e a próstata. As glândulas seminais, elas produzem um líquido viscoso chamado de líquido seminal, que nutre os espermatozoides e facilita sua mobilidade. Já a próstata, ela produz um líquido leitoso, que é chamado de líquido prostático, e tem a função de neutralizar problemas causados pelos resíduos de urina acumulada na uretra. E também tem a função de proteger os espermatozoides. Tanto o líquido seminal como o líquido prostático, eles fazem parte do esperma. Então, vamos agora ao pênis, que é um órgão de formato cilíndrico que possui uma dilatação na sua extremidade. E essa região mais dilatada é chamada de glande e ela é recoberta por uma pele chamada de prepúcio. Então, é muito importante que a gente conheça o órgão genital masculino e feminino com os nomes corretos e com as funções corretas de cada parte de cada órgão. Então, nessa outra imagem, a gente vê em detalhe as veias, o ducto deferente, o epidídimo, então aqui mostrado em essa região mais clarinha, e os tubos seminíferos, tá? Onde ocorre a produção dos espermatozoides. Essa outra imagem mostra um espermatozoide visto através do microscópio. Esses são compostos de cauda, que promove a locomoção, e da cabeça, que contém estruturas que possibilitam a fecundação, tá? Então, a gente tá vendo aí a estrutura formada pela cauda e pela cabeça de um espermatozoide visto por microscópio. O tema 4, ele mostra sobre o sistema genital feminino. Então, o sistema genital de uma mulher fisicamente madura possibilita a fecundação e o desenvolvimento do feto até o seu nascimento. Então, a gente vai ver agora, através da imagem, assim como vimos a masculina, vamos ver a feminina, localização do sistema genital feminino. E aqui no A, a gente pode ver, no B, a gente pode ver uma vista lateral em corte do sistema reprodutor feminino e uma vista frontal, tá? Do sistema reprodutor feminino. Então, vamos começar observando aqui
seus órgãos e suas funções. A função principal do sistema genital feminino é a produção dos gametas. Além disso, esse sistema é responsável pela produção de hormônios e também pela nutrição e acomodação do feto até seu nascimento. No sistema genital feminino, ele é formado por ovários, tubas uterinas, ovário, tuba uterina, útero, vagina e pudendo feminino. No sistema genital feminino, os ovários eles armazenam milhares de ovócitos, com os quais as mulheres já nascem. E aproximadamente a cada 28 dias, eles liberam um. E esse ovócito liberado percorre as tubas uterinas e se é fertilizado, ele transforma-se em óvulo e dá origem ao embrião. Quando não há fertilização, o ovócito é descartado na menstruação junto com a descamação da mucosa interna do útero. Vamos ver a função de cada um desses órgãos, começando pelos ovários. Os ovários, eles são duas glândulas sexuais de formato arredondado, responsáveis pela produção dos gametas femininos, que são os ovócitos. O ovócito só recebe o nome de óvulo após ser fecundado por um espermatozoide. Quando uma menina nasce, ela já tem milhares de ovócitos em seus ovários, e a partir da puberdade, esses ovários passam a produzir os hormônios sexuais femininos, que são o estrógeno e a progesterona, que são hormônios responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, através do controle da menstruação e pela preparação do útero para receber o embrião. Esses hormônios também eles estimulam o desenvolvimento e a liberação de ovócitos dos ovários para as tubas uterinas. E esse processo é chamado de ovulação e ocorre aproximadamente a cada 28 dias. As tubas uterinas, mostradas aqui na figura, são dois tubos musculares revestidos de cílios que, ao se contrair, elas conduzem o ovócito do ovário até o útero. No interior da tuba uterina, normalmente ocorre a fecundação, ou seja, a formação de um zigoto e a partir do ovócito e do espermatozoide. Já o útero, aqui no centro, é um órgão oco com paredes musculares que abriga o embrião durante o seu desenvolvimento, até o momento do parto. Aqui no final nós temos a vagina, que é o canal com cerca de 7 centímetros de comprimento que liga o útero ao meio externo. Sua abertura pode ser parcialmente fechada por uma membrana chamada ímen. Por ser dotada de grande elasticidade, a vagina possibilita a relação sexual e a passagem do bebê durante o parto. O pudendo feminino, a gente observa aqui o que compõe o pudendo feminino, também chamado de vulva, é a parte genital externa. E por último, nós temos aqui a região do pudendo, composto dos lábio menor e maior e do clítoris. O clítoris ele é um pequeno órgão com terminações nervosas localizado na região anterior da parte interna do sistema genital feminino. E ele se enche de sangue e aumenta de tamanho durante algum processo de excitação. Essa imagem mostra um ovócito humano e espermatozoides tentando penetrá-lo. Tá? Então, apenas um espermatozoide conseguirá entrar nesse ovócito. Se forem 2 espermatozoides que conseguirem penetrar, então gerará um indivíduo com características bem parecidas, serão os gêmeos. Se forem 3, trigêmeos e assim sucessivamente. Como ocorre a maturação do ovócito? Então, aqui está mostrando o processo do início da maturação. Ele vai mudando de tamanho, amadurecendo. Aqui, um ovócito maduro. E depois, o ovócito maduro liberado durante a ovulação. Células que secretam hormônio que estão dentro do ovário, tá? A atividade dessa semana está na página 364. Nessa página, a gente vai trabalhar com os assuntos que vimos essa aula. Vocês vão responder a questão 1, 2
3, tá? Questão 1, 2 e 3 da página 364 é a atividade de casa, tá? Então, até a próxima aula.